O clube vive hoje uma situação deprimente, como explica Amarildo, pai do meia Rafael Sabino. Hoje não tem estrutura nenhuma. Estão vindo para o jogo sem treinar, sem alojamento e sem receber. Cada um dos jogadores veio para Guarulhos por conta própria e se do estádio. Uma sofrida por 5-0 foi a 15ª derrota em 15 jogos disputados no campeonato pelo Barueri, que teve o rebaixamento decretado com 5 rodadas de antecedência. 11 certinho. E também a gente não treina, não faz uma academia, né? No primeiro tempo a gente bom, só que no segundo tempo falta a perna, falta a cabeça. O Cauê nunca passou tanto sufoco, nem em base, nem em time de rua, nem de várzea. Isso eu nunca vi isso, cara. Se você for analisar, a várzea está melhor do que o Barueri. A várzea. Tá? A várzea ainda paga um dinheirinho pro cara jogar, né? Pelo menos recebe R$200 por jogo, 300, entendeu? Meu filho, ele é casado. Imagina ele casado com um filho sem receber 9 meses. Então hoje, infelizmente, o Barueri só tem camisa. Vive difícil, né? Nós temos nossa situação para comprar as coisas para nossos filhos, né? O Grêmio Barueri de hoje não é sombra do time que em 2009 e 2010 disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Tempos que André Bilinha, que atualmente defende o Flamengo de Guarulhos, lembra bem. O volante chegou ao clube em 2003 e participou de toda a ascensão até chegar à elite do futebol nacional. Quando eu cheguei lá tinha uma estrutura muito boa. Eles sempre se espelharam no São Paulo. Então o projeto deles era chegar na Série A do Brasileiro, no Sul-Americano, como conseguiu, né? Então acho que valeu isso, um time que pagava em dia, correto. A verdade é que o Grêmio Barueri está órfão, praticamente abandonado. O relacionamento com a prefeitura da cidade não existe mais. Do CT Vila Porto, o time foi despejado no começo deste ano e não tem dinheiro para bancar os R$20 mil por jogo exigidos para jogar na arena. Por conta disso, virou uma espécie de clube itinerante, que já passou por cidades como Indaiatuba, Itanhaém e Sumaré nesse começo de ano. Nós temos um clube com o nome de uma cidade que nós não temos, né? O centro de treinamento, o custo da arena tem que ser custeada para jogar lá. A gente está dando prioridade para tentar solucionar a parte financeira dos atletas. Essa semana deve ter mais um acerto com eles para colocar em dia pelo menos esse mês que a gente entrou e até o final do campeonato deixar tudo em dia com eles. Palavras de André Leone, zagueiro de Corinthians, Cruzeiro e Vasco, que chegou ao Barueri há 2 semanas para ser treinador, mas virou gestor para tentar ajudar na crise enfrentada pelo clube. A 4 rodadas do fim do campeonato, o objetivo é apenas evitar algum WO para que o time não sofra com nenhuma suspensão e possa recomeçar a vida ano que vem na 4ª Divisão Paulista. Para os meninos, estar jogando mesmo no Lanterna da Série A3 faz manter aceso o sonho de conseguir fazer a vida jogando futebol. Algo que só é possível hoje graças à ajuda da família. O Cauê, graças a Deus, ele tem onde morar. A gente tem uma família, graças a Deus, que a gente trabalha, não temos dinheiro como todo mundo não tem, mas nós temos uma estabilidade que dá para viver. Tem muita gente que não tem família e é barrado, é parado, porque não tem incentivo, não tem nada. Então, estamos na briga e estamos na luta. E uma hora a luz vai brilhar, né? O que você sonha ainda? Algo maior, se jogar fora, dar um futuro melhor para minha família. A única coisa que nós sabemos fazer é jogar futebol, né? Então, nós vem tentando batalhar, tentando buscar o nosso espaço aí para lá na frente chegar num futuro melhor, né, para nossa família. No mínimo um salário em dia, né? Alimentação, dá o mínimo possível, né, do futebol, né? A gente sabe que a A3 não é como uma Série A1, mas o mínimo possível podia dar, né, certo, né? Mas Deus quiser vai melhorar aí daqui pra frente. E é muito por paixão que vocês estão aqui, que é o que você gosta de fazer. Exatamente, paixão. Sem futebol, não sou nada. É isso. Uma coisa nojenta, deplorável. Esse clube foi usado politicamente. Criaram um estádio espetacular. Depois que não serviu mais para políticos, um vendeu para outro, passou na mão de todo tipo de gente, de todo tipo mesmo, né? Da pior espécie, de tipos que a gente não consegue nem descrever. E hoje famílias passam por isso, porque esses jogadores são famílias.
É vergonhoso. Cadê a Federação Paulista de Futebol? Cadê o melhor futebol, o mais moderno? Onde é que estão esses caras que vivem atrás de São Paulo, Palmeiras? Quando eu falo que isso não serve para nada, é o que eu digo sempre, não serve para nada. Eles se escondem atrás de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Por isso que eu falo que não presta para nada. Tem que ter liga profissional. Quem é o dono dessa coisa? Por que eles não tomam conta disso? Por que não tira fora logo isso e tira essa ilusão dessa gente e põe esses meninos para jogar em algo profissional? Pode uma coisa dessa? Já tomaram de 10, já tomaram de 10. Mas o mais, não importa quanto tomou, dane-se o clube. Eu estou falando das famílias. Se não tem estrutura, não pode jogar. Se houvesse seriedade na tal de federação, eles já tinham tomado uma providência, feito uma intervenção, tira esse negócio daí, não cria ilusão e faz uma coisa séria. Isso é profissionalismo? E aí se esconde por trás de um teórico campeonato, de uma federação teoricamente organizada, que vai tirar pontos, se não pagar salários, não sei o que e tal. Cadê isso tudo? Onde é que está isso? Os caras não recebem. E sabe por que os meninos evitam falar? Porque eles vão ser punidos, que vai ter problemas. Tem que esperar uma denúncia, tudo cascata, tudo conversa. Tá aí, ó, tá aí a matéria, tá visto. E fizemos isso com uma facilidade tremenda, é só ter um pouquinho de boa vontade. Mas o negócio é fazer bonitinho, fazer aquele papel de, não, tá no regulamento, cascata, tá aí, ó. Por que não há uma intervenção nesse Barueri? Vai atrás dos caras que levaram o time a esse negócio. E os caras que inventaram o clube, que usaram politicamente, que elegeram pessoas, elegeram parentes em cima do clube. E agora? E essas famílias, e essas pessoas, e essa ilusão toda? O futebol no Brasil é usado de maneira nojenta, vergonhosa. É terrível o que se faz com o futebol brasileiro. Precisamos de profissionalismo. Clubes profissionais, sociedades anônimas. E não gente da pior espécie que usa o futebol, mas mais do que isso, usa famílias, seres humanos, para tirar proveito. É nojento o que fazem com esses seres humanos. São seres humanos, são pessoas, são famílias. Alguns, os pais podem ajudar, como eles disseram. Outros passam necessidades, têm que abandonar, têm que fazer algum trabalho paralelo para poder sobreviver. É nojento e não se toma providência nenhuma. Essa federaçãozinha de Araque, que se diz, não, cadê? Onde é que está? Cadê o seu Reinaldo, não sei das quantas, que está profissionalizando? Cadê o projeto espetacular? Onde é que eles estão? Cadê a Federação de Primeiro Mundo? Cadê a tal da CBF, riquíssima? Cadê a modernidade? 7-1 é pouco. 7-1 é pouco. Não existe profissionalismo nenhum. Existe uma fantochada, uma palhaçada por trás disso tudo. A realidade do futebol brasileiro é essa aí. Não é de São Paulo, de Palmeiras, de Corinthians. Esses são aqueles onde eles usam o poder deles. A realidade do futebol brasileiro é essa aí, ó. Tá cheio de Barueri por aí. Imagina no interior do Sergipe, do Piauí, de Tocantins. É essa a realidade do nosso futebol. E não acontece nada. Felizmente, a gente pode mostrar um pouquinho para vocês. Vergonhoso. Vergonhoso. Meu caro Alberto Heleno Júnior, eu sei que você gostaria de falar a respeito. Gostaria. Gostaria porque isso aí representa realmente a síntese do futebol brasileiro. E é a síntese da incompetência e da má-fé dos dirigentes brasileiros. Até hoje, há pessoas que dizem assim, mas se não tiver o campeonato estadual, os clubes pequenos vão morrer. Você põe no campeonato estadual de 20 clubes, você põe 10 clubes pequenos, e 8.000 ficam ao Deus dará. Esse exemplo do Barueri nós já vimos acontecer com tantos outros clubes o Batatais está assim, o Santa Bárbara, se eu não me engano, está assim. Não, mas estou falando hoje. Hoje também está com dificuldade. Eu digo, mas grandes times tradicionais do interior. Nacional, do Comendador Souza. Nacional, do Comendador Souza, enfim. Todos esses clubes, por quê? Porque não existe um calendário inteligente, racional, que preveja o seguinte: clube grande é clube grande, divisão especial, você tem lá o campeonato nacional, e depois você vai dividindo cada um para a sua dimensão, para a sua própria dimensão. Porque só assim esses clubes podem sobreviver, dentro da sua realidade. Não adianta ficar 3 meses para jogar 2 vezes contra o Corinthians, 2 vezes contra o São Paulo, 2 vezes contra o Palmeiras, e depois ficar o resto do ano
sem receber nada, sem faturar, sem pagar essas famílias às quais você se referiu. Quer dizer, enquanto não houver um pingo de inteligência e de boa vontade... Vergonha na cara, né? Assim, Talvez seja a vergonha na palavra. cara, claro. Melhor, o que você pode dizer vendo essa situação, você que foi um atleta tão importante e graças a Deus e ao seu talento sempre jogou em grandes equipes? Olha, Flávio, você disse muito bem, não é só o Barueri que está nessa situação. Tem vários times, clubes, né, no interior de São Paulo que estão, assim, em situações assim, muito ruins mesmo, que eu presenciei porque eu estive ali perto. Então eu fico muito triste porque são jogadores, como você disse, que têm um sonho de se tornar um Neymar, um Robinho da vida, e jogando numa situação precária dessa, jamais eles vão realizar os seus sonhos, né? É bem verdade também dizer que o ex-prefeito Furlan, na época que o Barueri esteve na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série A do Campeonato Paulista, foi o prefeito Furlan, até então prefeito de Barueri, que bancava o time, ajudava financeiramente, porque futebol é negócio. Se não tiver grana, os caras vão passar fome. Se futebol, felizmente ou infelizmente, o futebol é negócio. Se não tiver investidores sérios, competentes, que deixam o investimento até aqui, daqui para frente, gente competente comandar o futebol, aí sim, o futebol, esses clubes vão ter saída. O problema, Flávio, é o seguinte, é que chega um investidor lá, nesses clubes, coloca um dinheiro e ele quer ser o treinador, ele quer ser o presidente, ele quer ser o nutricionista, não tem condição. Tem que ter cada um no seu quadrado, na frase bem famosa. Mas, infelizmente, eu fico triste em ver o Barueri, que já disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, e está nessa situação porque é um time de empresário e empresários que não são bem intencionados. Ele fez o time, tirou proveito do time e depois largou, né? Esse é o negócio. Godoy. Não, mas precisava saber detalhes disso aí, porque lá chegou um momento que tinha o Grêmio Barueri e o Barueri. Isso. Virou empresa. É rolo político, Virou empresa. Não, teve briga política e tal, mas virou empresa. Virou empresa e foi para o presidente Prudente. Esse daí eu não sei qual é, se é aquele Barueri ou aquele Barueri. Aquele Barueri ou o Barueri. Qual Barueri? Mas se é empresa, é o que aqui, que você até no seu pensamento você expressou dessa maneira, tem que virar empresa. Esse eu acho que é empresa. Se for, tem que decretar falência. Por que não decretou? E a responsabilidade do proprietário? Então, tem que meter o cara na falência e na cadeia, aí, se for empresa. E aí entra a empresa, mas tem empresa fraudulenta ou não? Tá, mas aí tem que meter o cara na cadeia, o dono. Então, usou esse daí, inclusive para fraudes, que era a aposta. Esse é o que está envolvido na aposta, nas apostas. Tinha que tomar gol até tantos minutos e tal. Quer dizer, as pessoas que estavam comandando estavam ganhando dinheiro. Então, tem que meter os através das apostas. Aí o Ministério Público que tem que ver como enquadra o proprietário, porque aí é proprietário. Eu sei que era um cara dono de rede de academias aí, e agora, a hora que a bomba estourou, ele já tinha vendido para um outro, passado para frente para um outro. Esse time está envolvido, inclusive, num dos episódios negativos, contra o jogo contra o Rio Preto, que o filho do dono, jogando, foi fazer um pênalti, porque ele tinha que fazer um pênalti, e os companheiros falavam para ele, não entra na área não. Ele ia bater escanteio contra o Barueri, e os amigos, os companheiros, não queriam que ele entrasse na área. Ameaçaram até bater no filho. Aí, mais uma hora, ele entrou, foi lá, agarrou o atacante do Rio Preto, fez um pênalti que era para tomar o quarto gol, e o Rio Preto não tinha nada com isso, foi lá e fez o quarto gol. Então, não tem como enquadrar. Mas então era bom a promotoria também entrar nessa parada, né? Não é só o que dá manchete, entrar em tudo, né? Claro. Agora, precisa ver se metendo o ferro, os funcionários vão conseguir receber os seus direitos trabalhistas. Mas de qualquer forma tem que parar isso aí. Se é uma fraude, tem que parar. Tem que receber os seus direitos trabalhistas. Tem que, mas primeiramente meter os caras na cadeia. Se é nesse esquema que você está falando, meter os caras na cadeia. Pelo que eu tenho informação... O futebol já tem bandido demais para ter mais esses negócios. Só nesse pé aí. Flávio, é simples. É promotoria pública e depois polícia. O Barueri hoje é um caso de polícia. E a Federação Paulista de Futebol deixa isso aí jogando? E a Federação Paulista de Futebol pode entrar também para custear os funcionários. Eu não sei se é a função dela, mas no mínimo tem que mandar parar isso aí. Não, tem que o cara parar continua trabalhando sem receber. Tem
tem que parar a sangria, que é uma sangria desatada, é uma bola de neve. Isso quem para? Quem para é a promotoria e a polícia. A hora que isso for estancado, o sangue for estancado, alguém tem que ressarcir as pessoas. Parece que o sindicato já notificou a federação, a Interpol e a Polícia Federal. Então vamos agir, né, gente? Não é só o que dá manchete, por favor. Exatamente. Vamos fazer o que não dá manchete porque também. o que acontece é o seguinte, a gente está vivendo uma época em que a gente vê que a Polícia Federal está agindo, que os nossos juízes realmente agora estão botando a mão na massa, então vamos botar a mão na massa. Tem juiz até que vai na passeata. É verdade. Mas tem que agir em tudo, também nisso aí. Né? Mas tem que agir em todos os setores, não é só em Brasília para aparecer. Tem que agir também nos setores em que interessa a população diretamente. E como disse o mestre Alberto Helena, e ele tem toda a razão, esses times, na verdade, são 16 times que agora vão jogar, né, tirando os 4 grandes, e os outros 8 mil ficam nessa miséria. Esse já está na miséria aqui nessa fase em que todo mundo joga. Então, esse é outro problema que tem que ser resolvido também por promotores, também por Polícia Federal, e chegar a fundo e pegar a propriedade desses homens que fizeram esse clube chegar a esse ponto e tirar deles. Meter os caras na cadeia. Meter os caras na cadeia. Vamos dizer assim, ressarcir o dinheiro que eles fizeram. Entra numa eleição premiada. Eleição premiada é para todo mundo. Não é só para político, não. Essa palavra me dá asco, porque eu sou de uma época que delator era uma das coisas mais nojentas do mundo. Hoje delator virou uma coisa... Delator. Dedo duro é dedo duro. Continua dedo duro é dedo duro. Continua sendo. Dedo duro merece asco, mas vamos em frente, Vanderlei. Flávio, esse assunto de manipulação de resultados surgiu mais concretamente em agosto do ano passado. E a Justiça decretou sigilo de justiça. Algumas instituições estão envolvidas na investigação. Interpol, a Polícia de São Paulo, Ministério Público, Federação Paulista e CBF estão envolvidas nisso, mas há um sigilo de justiça. Como houve transpirou a informação, a gente está falando sobre isso porque agora é público, mas mais detalhes não se sabe. De qualquer maneira, a manipulação de resultados considerados estranhos, estão sendo avaliados pelas autoridades. Pode ser que em breve, eu não sei em que momento, alguma coisa vai surgir mais concreta. Essa é a observação que eu queria fazer sobre esse assunto de manipulação de resultados. Do Barueri? Então, com relação a isso, do Barueri, eu queria dizer que eu sou a favor do campeonato estadual, no caso de São Paulo. Acho que o formato não é legal. Acho que os clubes deveriam jogar futebol o ano todo, isso sem dúvida alguma. De que maneira a gente tem que discutir isso? Quer dizer, ou por setor, ou por região, enfim, um campeonato bem organizado. Esse negócio de jogar 3, 4 meses, depois ficar largado por aí, fechar, perder emprego, é um absurdo mesmo. Mas eu entendo que o campeonato estadual de São Paulo ainda vive, tem força, dá dinheiro para os clubes que participam. Se você fizer uma continha para os clubes pequenos, por 2, 3 meses de participação, eles recebem até um valor razoável, que depois acaba. Na 3 a federação paga um valor. Mas e cadê o dinheiro que esses pilantras não estão pagando essa gente? Ela tem que entrar e fazer alguma coisa. Mas é isso que eu estou... Flávio, você é o gestor do Barueri. Hipoteticamente. Não é o caso. Mas você recebe um valor. Aquele dinheiro é para você gerir bem, dentro daquela realidade, o negócio. Você é um ladrão, você mete o dinheiro no bolso e não paga ninguém, essa é uma outra conversa, tem que ter fiscalização, auditoria, uma outra coisa. Então não é porque um banco é assaltado que você fecha o banco. Você melhora o sistema de segurança. O banco é assaltado, amanhã você põe uma barreira na porta, fecha o banco, não tem mais banco. Não é assim. Então tem que ter um sistema de fiscalização correto. E futebol o tempo todo. Mas a federação disse que se não pagasse em dia, que ela ia intervir. Que está no regulamento. Então, precisa. Então, mas aí a bancada da bola, esse negócio todo, tem em todas as esferas, esses que fizeram o texto encaixaram que há necessidade de você provocar a situação. E aí acontece aquilo que você falou. O jogador teme a retaliação. Se ele chegar lá e por causa dele fechar o clube,
Ele entende que ele não pode mais sair na rua naquela Mas o região. sindicato Por causa já sua. provocou, Vanderlei. O sindicato já provocou, Claro, já provocou. Claro, então. Já provocou. E então, aí, federação, como é que é é? isso. Os caras continuam tem que ser provocado. Aí, Tem mas que já ser foi provocado. Então, agora tem que Mas esperar as providências. ô Vanderlei, o nosso repórter foi até lá, acabou o jogo, ele entrevistou durante a partida, depois do jogo, e saiu essa belíssima matéria de denúncia, né, que está provado. É como o Flávio falou. Não precisa nem escutar, é só pegar essa matéria que o Gavinho Só querer ter boa vontade. E falar assim, não, pera um pouco, Eles estão o que está acomodados errado? em berço esplêndido aqui. Exatamente, mas tem que ter boa vontade na conjuntura toda. É que o seu Reinaldo anda indo muito lá para Zurique. Parece que ele tem alguns interesses aí, de falar, tem que pegar uma grana de uma grana de outra. Acho que a federação Parece que ele tem outros interesses. Eu acho que a federação tem que se pronunciar, evidentemente, depois de uma matéria, Eles têm uma matéria como essa. Ele tá, agora como está na fase da delação premiada, parece que o seu Reinaldo está fazendo algumas delações também aí. É fiscalização. O que precisa apurar é a fiscalização, precisa melhorar. Só não pode acabar o campeonato. Toda hora que se fala sobre reformular o futebol brasileiro, se fala em acabar o campeonato estadual. Eu acho que o campeonato de Nogueirópolis tem que acabar mesmo. Mas alguns campeonatos estão vivos, como o de São Paulo, por exemplo, deve acontecer. Eu acho que tem que continuar. Vanderlei, eu não quero estabelecer aqui uma discussão a respeito disso, deve ter muito mais assunto para... Não, só uma coisinha antes de a gente voltar a esse tema. O Lucas precisa ir embora, mas olha quem chegou. Cabrito! Beleza aí, Flávio. Beleza, Flávio, beleza? Eu queria que você desse um abraço no nosso... beleza, mano. De repente eles vão fazer uma dupla. Segura a Laninha, segura a Laninha. Quem é esse aí? Quem é o bebê? Laninha. Laninha? Laninha, sim, eu conheço Laninha. Me dá Laninha, beleza? Grande jogador, beleza? Você, Cabrito. Você é o chikungunya? Não. Fica longe de mim. Chikungunya é isso aí? Não, chikungunya? Não. Que no Brasil está cheio de chikungunya. Chico Lang. Ô, seu Cabrito Teres, o senhor é um traíra. Por quê, O senhor trocou a nação corintiana por aquela porcaria daquele Boca Juniors. O senhor é um traíra. Que traíra? Mas mesmo assim eu te amo, Cabrito Teres. Você é maricão? Não. Como assim me ama? Você és um cabrão. Que cabrão? Você que está com um negócio de bode e eu sou cabrão. Cabrão. Tem que ter cavanhaque para participar desse programa? És um traidor. Por que não se faz? És um delator. Eu gosto muito de Corinthians, sabe disso, Flávio. Teves, por favor. Cabrito, eu preciso liberar o nosso querido Luca. Você já está indo embora, mano? Ele tem que ir para casa, ele tem que descansar, que tem jogo no meio de semana. Então, Luca, obrigado por estar conosco. Eu queria, inclusive, é claro que você é um trabalhador como eles, e eu queria só que você falasse alguma coisinha. Claro que você não vai se intrometer nessa parada, até porque... Mas é triste ver isso, né? É triste, cara. É triste porque você vê pessoas trabalhando honestamente e não recebe por isso, né? Como você falou, são famílias, como a gente viu na reportagem, o rapaz casado, tem família, filho, e chegar em casa e não ter a condição de dar o melhor para a sua família. É realmente triste, né? Agora, grande matéria agora está nas mãos aí das pessoas para resolver essa situação. Fico triste de ver pessoas trabalhar e não receber por isso. Você já passou por alguma situação assim? Aliás, trabalhar e não receber por isso? Já, infelizmente já passei isso no Tocantins, né? Eu sou minha família mora no Tocantins, só que eu estava em casa, né? E meus pais, graças a Deus,